Então a primeira que a gente vai fazer é de um ponto. Então o ponto que eu passei para vocês é a primeira é a cidade, tá? Aquele da cidade. Então o que a gente vai fazer primeiro? O primeiro passo é traçar uma linha de terra. Então a linha de terra. Então vocês vão definir uma linha de terra. Depois da linha de terra, eu passo a altura do observador. Então o H, que é a altura do observador. Vamos colocar lá 6 metros, por exemplo. Então a gente coloca 6. A partir daqui, a gente vai ter a linha do horizonte. Que é a linha dos olhos do observador. Tá? Pode explicar pra eles, eu quero que você veja o desenho. Eu já fiz tudo. Daí é o seguinte, daí lá na minha planta baixa, que eu passei para vocês da cidade, eu coloquei uma rua com uma calçada com as medidas. Então a rua era 7 metros, com 2 de calçado, 7,2. Aí vocês vêm aqui e medem aqui. Meio da rua, 7, 3,5 para cada lado, marca 2 aqui na escala que eu pedi para vocês lá. Correto. Pegou daqui, liga lá no ponto de fuga. 3. Aqui a gente já tem a nossa rua. A partir daí, cada predinho daquele que a gente tem aqui. Então cada um tem uma medida. Essas medidas que estão aqui na frente, que nós vamos marcar aqui, a gente vai marcar em verdadeira grandeza. A primeira medida do da prédio. largura do prédio. Então o primeiro predinho lá, vamos supor que ele tem 3x4, por exemplo. E daí eu coloco a altura dele lá depois numa vista, 5 metros, por exemplo. Em verdadeira grandeza, a gente define uma aresta principal, porque o observador ele está aqui, a aresta mais próxima dele é essa. Correto. E essa aqui desse lado vai ser essa. Então, é onde ele está mais próximo, é essa daqui. Definiu aqui, a gente coloca em verdadeira grandeza. Então, o predinho com 3 e depois com 4, a gente mede 4 aqui. Mediu 4 aqui. Lembra que a nossa altura aqui tem 6. Então, vai dar mais ou menos aqui. 16,5. Então, aqui a gente tem a lateral do prédio. Definiu aqui, pega esse ponto, liga lá no ponto de fuga, esse aqui liga lá. Certo. Uma dica para vocês, o que é melhor sempre a gente definir as plantas baixas aqui na perspectiva. Então, qual que é a planta baixa desse prédio? Liga lá no ponto de fuga, ele está aqui, ó. Então essa é a planta baixa dele. Essa medida aqui, depois a gente vai fazer lá para frente. Isso daqui eu falei para vocês que vocês podem pegar de acordo com a proporção. Então a gente vai ter uma medida aí qualquer. Então vocês vão dar uma olhada lá, 4 metros. Quanto que vale 4 metros? Vocês colocam uma medida aqui aleatória, 4 metros. Tá? Daí aqui definiu. Aqui onde passou a gente é reto. E aqui a gente vai ter o primeiro prédio. Beleza? Certo. O outro prédio aqui, vamos imaginar que ele seja assim. Então a gente tinha de 3, o próximo prédio aqui a gente imagina que ele seja 1,5, por exemplo, por 2. Então aqui vocês vão medir aqui o próximo prédio ali, 1,5 por 2. A gente tem essa medida aqui de 3. Então, proporcionalmente, o 2 é menor que isso. Então a gente faz o 2... Tá, mas a partir daqui eu já não tenho uma medida, né? Não. Meio no olho. Aqui também foi no olho. A gente, vamos supor, essa daqui você fez uma proporção de 3. Aqui você está fazendo uma proporção de 2. Tá, já teoricamente, menor que essa, porque você não vai fazer o 2 desse tamanho. Né? Questão de lógica. Então, daí você coloca o 2 aqui. Vamos colocar mais alto esse prédio. Então a gente tinha esse aqui de 4, né? Não, de 5. Vamos colocar esse aqui mais alto que a ponte de fuga para vocês terem. Vamos colocar 7. Vamos colocar 8, tá? Então vocês pegam na aresta principal, mediu 8 lá, deu lá em cima, certo. Liga no ponto de fuga. O prédio começa depois do primeiro. Então o segundo, então a gente vai ligar até lá em cima. A gente tem essa proporção de 2, também liga até lá.
Então aqui a gente já tem a frente dele. 1,5, tá aqui. 1,5 a gente liga lá no ponto de fuga. Então ele vai dar aqui. A nossa planta baixa dele tá aqui, ó. Lembra disso? Certo. Daí a gente pegou, aonde cruzou aqui, ó, sobe o predinho. Então subiu aqui. A lateral dele tá aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer reto. Beleza? Beleza. Toma cuidado para não ir até lá, Certo. tá? Porque muitas vezes, se a gente fizer o que vocês se enganam, vocês medem isso aqui, Marca tem em cima. marca aqui e depois faz o prédio aqui, ó. Beleza? E daí assim por diante. Depois do outro lado a gente faz a mesma coisa, mede aqui verdadeira grandeza e vai fazendo. Primeiro sempre na verdadeira grandeza e o resto a gente Faz faz proporcional. proporcional ao primeiro desenho. Lembra que a altura sempre a gente vai pegar aqui da aresta principal, tá? A altura Independ- acaba sendo verdadeira. Entre aspas. Daí a gente coloca sempre a verdadeira e vai indo. Daí o outro prédio, se for mais baixo, mediu aqui, vai lá pro ponto de fuga, então o terceiro começa aqui depois do segundo. Então ele vai estar aqui também, ó. Entendeu? Beleza. Esse é um ponto de fuga. Tá. Não tem nada a ver com... Por exemplo, você coloca que a rua tem 17 metros. Eu não preciso ter... Não. Isso aqui não tem nada a ver. Não. Porque o que a gente está considerando aqui é que o observador esteja aqui, ó. Certo. Aham. Beleza? Beleza. O nível do... A rua está nos olhos dele. Distância, tamanho da rua é irrelevante. Isso é de um ponto de fuga. Correto. Daí aqui, daí o formato dos prédios, daí conforme o que fica melhor de vocês, vamos supor que aqui, daí lá na prova eu fiz um em L, daí vocês desenham ele em L, mede as alturas, depois vocês vão Vai unindo os pontos vai unir da mesma forma. Isso, tá? Tá bom. Mesma coisa, eu acho que na prova você falou alguma coisa de angulação e tal, você acaba não usando pra nada também. Não, aquilo lá não foi Foi só de sacanagem mesmo. Foi só pra quem não veio nas aulas falar assim, mas que precisa usar 30 graus? Então, mas daí, ó, Bancada, mas beleza. no exercício 2, daí a gente vai usar ângulos, tá? No dois pontos, sim. Ah, sim, no 2 pontos faz diferença. Então, no 2 pontos, também a cidade. Acontece que agora a gente está na esquina. Então, daí a gente vai ter lá a altura do observador também. E daí eu vou dar uma angulação. Não necessariamente essa angulação precisa ser igual. Ela pode ser 30, 60, ou ela pode ser 45, 45, ou ela pode ser 32, 60, 58 e tal. Mas para vocês fica mais fácil a gente definir igual. Primeiro passo aqui, vocês vão definir uma linha de terra também. Daí vocês vão pegar o ângulo. Qual que é o ângulo lá que a gente tem? Não, desculpa, vamos a altura do observador primeiro. Então, marcar lá 4 metros. A gente marcou a altura do observador 4 metros. Colocou lá. O ângulo, vamos colocar então o ângulo de 30 e 60. Então daí vocês pegam o esquadro de 30. A gente define um ponto lá, um ponto central. Coloca lá o esquadro de 30 e o outro de 60. Beleza? Ficou ali a esquina. Então a gente já tem aqui os 2 pontos de fuga, cortando em cima da linha do horizonte. E aqui a linha de terra. Correto. Primeiro prédio, vamos colocar lá um primeiro prédio de 4 metros. Só que agora, lembra que a gente está aqui, ó. A gente está numa esquina. Nós estamos aqui no meio. A nossa aresta principal é a esquina. Mediu 4 metros lá em verdadeira grandeza. 4 metros, pegou lá no ponto, liga no ponto de fuga. Beleza? Mesma coisa, a largura ainda a gente faz proporcionalmente. Então o primeiro prédio lá, vamos supor que tenha 3. Vocês vão definir lá, 1, 2, 3. Levanta, fechou. Ah, do outro lado, 2. Então aqui a gente tem aqui 1, 2. Esse lado é bem mais fácil. Lá, o segundo prédio lá vai ser mais baixo. Então a gente vai ver lá qual que é
4, a gente colocou 5 aqui. Liga lá no ponto de fuga, ele começa depois dali, ele não tem 3, ele tem 2. Então a gente pega proporcionalmente que é 1, 2. Então 1, 2, ele vem aqui, ele vai estar aqui, a medida dele está aqui. Ao de trás lá vai ter, a gente tem uma altura de 4, ele vai ter 7. Mediu sempre na aresta principal 7, liga lá no ponto de fuga, depois ele começa lá atrás, ele vai estar aqui, depois a gente fecha a reta. Não, só desculpa, isso? fecha no ponto de fuga, só isso. Nossa, fez um bagulho muito mais complexo na prova. E aquele daquela plantinha lá? É, então. Calma, daí qual a plantinha? Mas você faz a planta em cima, puxa embaixo. Esse daqui, ó. Esse daí é outro exercício, cara. Mas esse não é de ponto de fuga? É de ponto 2 de, pontos de fuga? É de ponto de fuga. Mas o que eu fiz na aula para vocês lá primeiro? Eu passei a técnica de um ponto, ligando num ponto, e a técnica de ligando nos 2 pontos. Só que depois eu quis primeiro passar para vocês pegarem esse negócio de ligar, e depois a gente definir essa largura. Que a gente está falando uma largura proporcional. Agora, esse daqui a gente vai fazer uma perspectiva correta, porque se eu passo para vocês desse jeito, os caras já iam se perder no começo do bimestre. Depois o que a gente vai fazer? O terceiro é 2 pontos de fuga também. Só que daí eu dou uma planta baixa. Igual que foi na prova. Igual da prova. Ah, tá. Dou uma planta baixa para vocês. Rapidinho, só tem a prova aí, tipo, a cópia da prova? Não? Pra tentar refazer? Não tem. É dado uma planta baixa lá. Daí a gente vai dar a altura do observador, a distância do observador, a distância que ele está da aresta principal. Nesse daqui, ó, a gente estava na esquina lá. Só que eu não dei essa distância aqui que vocês estão do prédio. A gente pegou aleatoriamente. E como aqui, imagine que aqui está o observador, está a cabeça dele, ou desculpa, está aqui em cima da linha do horizonte. Só que aqui está o pé dele, eu não tenho essa distância que ele está aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que dar. Então eu dou a distância do observador e dou os ângulos também. Então aqui a gente tem uma linha de terra. Isso aqui a gente vai ter que colocar as 2 folhas aqui, ó. Então uma folha aqui, outra folha. Então vocês colocam a planta abaixo no que está indicado lá. 45, 45. Beleza? Beleza. Distância do observador. Vamos colocar 8 metros. Então ele dá 8 metros da aresta principal. Ele está daqui na parede lá. 8 metros. A gente vai medir da aresta principal para cá 8 metros. Aqui a gente tem a linha de terra, aonde ele está sobre a linha de terra. Então ele está nessa distância 8 metros. Linha de terra. O ponto de fuga está em cima disso aqui, em qualquer local. Depois vocês olham lá a altura do observador. A altura do observador, 3 metros, por exemplo. A partir da linha de terra, mede 3 metros. Daí a gente vai ter a linha do horizonte, que é a altura do observador, considerando a linha dos olhos dele. Depois a gente vai pegar o seguinte, 45, 45. Pega os ângulos 45, 45 aqui, rebatendo esses mesmos ângulos aqui, tá? Então a gente definiu aqui, a gente vai ter um ponto de fuga, aqui a gente vai ter outro ponto. Depois disso, nossa perspectiva vai ficar aqui, ó. Então se o predinho lá, que eu passar para vocês lá, tiver 12 metros, por exemplo, vocês vão medir lá na escala que eu passei para vocês. Ele tem que caber dentro desse espaço aqui, ó. Tá? Então vocês mediram lá 12 metros. Vai caber aqui dentro. Então você define aonde vai ser a linha de terra. Tá? E depois qual que vai ser a nossa altura do observador. Então coloca a altura do observador 3 metros. Daí aqui a gente vai ter a linha do horizonte. Depois disso, vamos desenhar o nosso prédio.
Observador. Olhou nesse ponto aqui, vai ter a aresta principal aqui, ó. A gente vai só rebater aqui. O observador olhou lá naquele ponto. Marcou aqui. Marcou aqui, a gente vai descer pra cá, ó. Tá? Desculpa, tá? O ponto, vamos rebater também aqui o ponto de fuga. Então depois disso, pra gente desenhar essa aresta, a gente tem esse ponto já na linha de terra, a gente liga no ponto de fuga. Liga no ponto de fuga. Só que a hora que o observador olhou lá naquele ponto, deu uma marcação aqui. Então a gente desceu aqui, ó, essa linha. Então a primeira lateral do nosso prédio está aqui. Beleza, Carol? Ah, é. E aí, meninas? O observador olhou naquele ponto lá. Marcou aqui. Pega aqui, desce. Até aqui. Então aqui a gente vai ter mais essa lateral. 12 metros. Média aqui em verdadeira grandeza. 12 até aqui em cima. Ligou no ponto de fuga. Ligou no ponto de fuga. Tá aqui nosso predinho, ó. E fechou, isso aí. E fechou. Isso aqui sim a perspectiva tá diretamente ligada ao nosso desenho. Aqui nós fizemos proporcional. Então aqui nessa parte, nessa época eu omiti essa técnica aqui. Bem mais preciso esse aqui, então. Daí esse aqui sim é com precisão, é como vocês vão fazer. Tá. Tanto que isso aqui fica muito menor. Você faz lá uma planta baixa na escala 1:50, a perspectiva vai ficar pequenininha assim, ó. Porque depois lá no desenho de vocês, se vocês quiserem fazer uma perspectiva enorme, vocês vão ter que usar uma planta baixa bem grande também. Grotesca de grande. Beleza. Entendeu? É isso aí, então. Isso aí. Valendo 10. Ou bateria.